Renata, você tá aí? Tá, né? Manda solicitação para mim, Renata, para aí eu te aceito aqui na live. Vê se você consegue mandar a solicitação. Boa tarde, gente, todo mundo. Bem-vindos à nossa live, live aula, aula live. Ô, Renata, eu tô esperando aqui sua solicitação. Que ela aparecer aqui, eu aceito. Manda pra gente. Cliquei na carinha. Aqui tem uma solicitação que não é sua. Deixa eu mandar aqui. Espera aí. Apareceu aqui, Renato, uma solicitação que não é a sua. Tenta mandar. Ah, tá. Vou enviar aqui. Aqui não está aparecendo o seu nome como visualizadores. Estranho, Renata. Deixa eu ver aqui, eu vou procurar você na carinha. Olha, você não tá aqui, achei. Pronto. Tem solicitação, vê se apareceu aí para você. Apareceu. Ah, você que me Nossa, solicitou, não foi? foi. Eu já tô até levando uma surra, porque tirando a da semana passada, da última live, Ah, as outras duas foi uma confusão e eu não conseguia chamar as pessoas. aqui eu não conseguia te solicitar. Eu falei, não, ele vai conseguir. Não consegui, então tá tudo certo. Aqui, antes de tudo, muito obrigado por Que você isso? estar participando dessa live. Eu tenho certeza que os alunos vão sair com bastante conhecimento, bastante informação, com a pessoa gabaritada e hiperpedagógica como você é, Eu que tá? agradeço, é uma honra, sou muito sua fã, você sabe disso. Ainda mais em redação, uma coisa aí que pega tantas pessoas, Exato. né? É tão importante Esse se preparar. tema, esse tema que a gente vai, sobre o qual nós vamos conversar um Uhum. pouquinho hoje, é um tema muito caro, eu acho que para a democracia de uma forma Demais. geral, porque o que a gente percebe, Renata, é que as pessoas ainda têm uma certa desinformação com relação aos direitos que lhes são, né, garantidos e da mesma forma até em que momento esse direito dela não ultrapassa limites. E, Muito. inclusive, algumas pessoas acreditam que não há limites para esse direito, que é o Exato. direito à manifestação, né? O grande problema que eu acho que até o direito vem enfrentando é porque é uma questão relativamente nova. Como dizia até Sim. Humberto Eco, as discussões antigamente ficavam em torno de uma mesa de bar, as pessoas criticavam, as pessoas falavam mal. Com a internet, uma ofensa, algum discurso de ódio ganhou uma proporção muito grande. Nós tivemos ali uma ofensa difusa, que não ofende Sim. só um tipo de pessoa, mas toda uma categoria, toda uma minoria, todo um grupo que é representado ali. E as pessoas, como você disse bem, elas acham que porque elas têm um direito, elas podem usar esse direito de forma ilimitada. Para Uhum. ter uma ideia, só para a gente iniciar aqui a nossa conversa, a Declaração de Direito do Homem e do Cidadão. Ela é de 1789. E no artigo 4º já introduz muito bem o assunto. Olha o que fala. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Ótima. Exatamente isso que deve nortear toda a atuação, todo o exercício de um direito. Direito esse dado pela Constituição, pelas leis. Sim. Gente, só fazendo um paralelo aqui para os alunos,
Lembrando que essa declaração que ela citou é aquela lá da Revolução Francesa, Exatamente, que 1700. serviu de base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa citação que você fez, eu até pedi para você repetir, eu acho que ela é um ótimo repertório que os alunos podem ter, porque ela deixa muito claro que a pessoa tem o direito à liberdade, mas esse direito à liberdade ele implica também responsabilidades, Exatamente. né? E a responsabilidade ela tem como foco o outro, não é isso, Renata? Uhum, Você repete exatamente. para a gente, por favor? Sim, é a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão de 1789, o seu artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Show! E aí eu já começo com um ponto, perguntando na sua visão, como Uhum. professora, como alguém da área do direito, qual seria, Renata, a relação entre liberdade de expressão e dignidade humana? Antes Pois de falarmos das violações, vamos primeiro falar da liberdade. vamos. Para você ter uma ideia, a noção de dignidade da pessoa humana, ela surgiu com as experiências nazistas lá na Alemanha. O que aconteceu? A legislação alemã era uma das mais avançadas no mundo à época, só que ela dividia os seres humanos em duas categorias. Para a Uhum. primeira categoria de seres humanos, aqueles direitos, aquela legislação, ela era aplicada. Para a segunda categoria, não tinha direito, não tinha nenhuma garantia. Com as atrocidades que aconteceram na Alemanha nazista, veio a discussão que o ser humano ele não pode ser classificado de acordo com a sua nacionalidade, de acordo com as suas características. O ser humano, ele é um fim em si mesmo. Aí veio toda essa ideia de que todo ser humano, não importa de onde, não importa quais são as suas concepções, ele é dotado de direitos e deve ser respeitado, deve ser tratado como um sujeito de direitos. E olha que Ótimo. legal, na Constituição hoje da Alemanha, a dignidade da pessoa humana está no artigo 1º. Vem consagrado no seu artigo 1º. E na nossa Constituição? Ele está também no artigo 1º, é um fundamento da nossa República Federativa Brasileira, juntamente com o pluralismo político. O que é Uhum. esse pluralismo político? É você dar espaço numa democracia para todo tipo de opinião, para todos os tipos de liberdade. Aqui não se adota uma única religião, não se adota uma única concepção filosófica e se respeita, inclusive, as minorias. Esse é o princípio da dignidade da pessoa humana, que ouso a dizer que é um valor supremo que deve ser respeitado com os demais princípios. Quando você chega no tão falado artigo 5º da Constituição Federal, que traz os direitos individuais, os direitos fundamentais, nós temos a liberdade de pensamento. Mas olha Uhum. que legal, a Constituição Federal, no artigo 5º, ela dá a livre expressão do pensamento, mas não tem um ponto não, tem uma vírgula, vedado o anonimato. Por que será que a Constituição Federal veda o anonimato? Porque se essa livre expressão do pensamento vier a ofender alguém, eu tenho como responsabilizá-lo. Na própria Constituição Federal, a gente vê um limite a esse direito. Quando eu tiver em choque a dignidade da pessoa humana com a liberdade de expressão do outro, o que eu vou fazer? Essa palavra é muito interessante usar quando se fala em direitos fundamentais. Eu vou fazer a ponderação. Eu vou colocar Sim. na balança. No caso concreto, o que é mais importante? O direito à livre expressão ou a dignidade da pessoa humana? E daí vem essa ponderação entre os valores que a Constituição nos traz. Nenhum direito é absoluto. Como nós vimos na Declaração do Homem e do Cidadão, o nosso direito ele encontra limite quando nós temos ali um prejuízo, vem causar lesão ao direito do outro. Ótimo. E você falou de anonimato, tem até uma aluna aqui perguntando como assim anonimato.
ela já vai te responder, Débora, mas a gente vale a pena destacar que na internet as pessoas se valem muito desse Exatamente. recurso porque fazem perfis falsos ou se escondem através de perfis anônimos mesmos, né? Que são aqueles perfis Aham. sem nomes e fotos definidas, e as pessoas acreditam que elas estariam resguardadas com essa, a gente fala que é uma falsa ideia de anonimato, porque com a tecnologia que se tem hoje é muito fácil descobrir, né, rastrear o IP de Tá? um computador, de um aparelho. O que, que seria esse anonimato, até pegando a pergunta da Débora, e qual seria a relação desse anonimato com os crimes que poderiam acontecer no meio virtual especificamente? Por quê? O que que acontece? Quando você não tem um meio virtual, é difícil você se esconder atrás de um perfil falso. Hoje em dia, esses crimes virtuais, eles ficaram muito mais em voga justamente porque na internet há possibilidade de fazer perfis falsos. Uhum. Esse anonimato é você criticar, você ofender e não conseguir de forma imediata, porque a gente sabe que consegue se chegar até aquela pessoa, não conseguir identificar de forma imediata de onde vem aquela ofensa. O que que as Sim, pessoas covardes fazem através do anonimato? Tentam trazer ali um biombo de impunidade. Muito legal que a ministra do STF, a Carmen Lúcia, ela falou uma frase que eu acho fundamental. Ela disse, julgando agora essa questão do inquérito das fake news, esse negócio de perguntar fake news é crime, não é crime, ela disse uhum. que a liberdade de expressão não pode ser um biombo para impunidade. O que é biombo? É aquele negócio que você coloca para separar ambientes. Então, eu não posso usar essa liberdade de expressão para eu me esconder e fugir de uma impunidade. Então, o Sim. anonimato é isso. Eu tenho coragem de ofender, eu tenho coragem de ameaçar, mas eu me escondo através de um perfil anônimo, de um perfil falso, impossibilitando a minha imediata identificação. Eu me lembro, deve ter uns 4 ou 5 anos, surgiu um aplicativo, ele se chamava Secret, não sei se você se lembra. É Não. aplicativo de adolescente. A gente que dá aula para adolescente, então a gente fica por É, dentro dessas coisas, né? É um aplicativo em que você conseguia falar sobre pessoas sem que na realidade você aparecesse. que O isso? resultado é, as pessoas começaram a difamar, a caluniar e a fazer todo tipo de crime que se pode ter noção, e o aplicativo teve o seu uso suspenso no Brasil. E é uma relação porque Nossa, a ideia de anonimato, ela gera um encorajamento para as encoraja. pessoas Encoraja. provocarem não só a agressão, como difundirem a mentira também, né? Porque ela acredita que não vai ser punida. Então, por isso ela fala o que quiser. E com base nisso, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que as fake news, tão comuns hoje em dia, não estão protegidas pela liberdade de expressão. A Sim. liberdade de expressão é o direito de informar, de buscar informação, de opinar e criticar. Você dar Uhum. a sua opinião, você criticar alguma coisa, falar que não gosta de certas coisas, que isso, dar a sua opinião mesmo, é diferente de você ameaçar, de você Sim. ofender, de você ferir a honra da outra pessoa. Há uma grande diferença aqui. Lembrando que limitar essa liberdade de expressão não pode ser considerado censura. Não, nós não temos no Brasil uma censura. Desde a época da ditadura é vedado aqui licença, é vedado censura. O que nós temos é o seguinte: você pode falar o que você quiser, mas se com a sua manifestação você vir a ferir a honra de outro, você está sujeito a responder, a indenizar Sim. materialmente, danos morais e ainda pode responder por um crime. É aquilo que a gente fala, a pessoa tem direito à liberdade de expressão, mas ela também tem o dever que é a responsabilidade de expressão, né? Exatamente, Então, exatamente. eu posso xingar alguém de acordo com a etnia dele? Pode.
só que você vai pagar por isso, Vai. porque existe uma previsão de penalidade, né? Aí só Poder você aproveita, pode. não é? Poder pode. Claro. Aproveitando que você tocou no assunto, não é o foco, o grande foco dessa aula, mas dentro dessas questões, a gente está vendo a operação conduzida pelo Supremo com relação às fake news aqui no Uhum. Brasil, né? A gente viu manifestação ontem no Fantástico de um dos chefes de departamento do próprio Facebook falando do estudo da tática tecnológica usada por esses grupos. Em que sentido a gente pode falar que as fake news se constituem um crime e de que forma hoje o direito tem encarado esse tipo de manifestação na internet? Na verdade, há uma grande discussão no mundo jurídico, por quê? Para você considerar alguma coisa como crime, você concorda que punir por um crime é algo que o ser humano precisa se resguardar contra o direito de punir do Estado? Então, o que acontece? Para algo ser considerado crime, você precisa de lei para isso. Muita gente Uhum. vem falando, não tem lei que pune as fake news. Realmente não tem uma lei específica que vai punir fake news, porque isso é recente. Mas há lei que pune o abuso do direito de expressão. E hoje as fake news são consideradas um abuso do direito de expressão, porque esse direito, ele não serve para proteger aquele que utiliza para ofender, para divulgar mentiras. Porque as fake news nada mais são do que inverdades que começam a ser disseminadas de uma maneira muito. Até os robôs, né? Nós temos. Muito veloz. Aquilo viraliza de uma tal forma que todo mundo começa a achar que é verdade. As pessoas, infelizmente, eu vi um dado que o Brasil está, em números relativos, um dos países que mais se informa, que mais utiliza o WhatsApp para se informar. Sim. Então, as fake news aqui tiveram um terreno muito fértil. As pessoas começam aquelas mensagens encaminhadas, começam a acreditar que aquilo é verdade e por meio daqueles robôs as pessoas que disseminaram conseguem se esconder. Mas nós Uhum. vimos aí o Facebook tentando, tirou, né? Acho que veio a cancelar vários perfis, Sim. várias pessoas, muita gente. Aí fica aquela discussão. Eu sou a favor, eu divulgo fake news, eu vou falar que está protegido pela minha liberdade de expressão. Mas não Sim. sabemos que não é assim, né? E é justamente, aí a gente não sabe até em que momento as pessoas que alegam isso, elas de fato desconhecem ou elas agem de má fé. É. Porque o que se justifica é realmente uma ideia de censura. Eles alegam que é uma perseguição, e até mesmo É. com viés político, com Aham. viés ideológico, né? E nesse ponto esquecem o que o direito traz, o que as leis trazem, e aí passam até a adotar uma perspectiva muito relativizadora Essa acerca é uma disso. questão que a gente fala muito no direito. Hoje em dia, quem nunca se viu tantas pessoas especializadas em direito penal, em direito constitucional, são aquelas pessoas que se informam por meio da internet, se acham autoconhecedoras do assunto, dão a sua opinião e conseguem se manifestar. Mas a opinião delas é justamente para embasar uma concepção ideológica, Sim. uma posição política. E, infelizmente, nós estamos vivendo isso no nosso país. Eu vou ali defender aquilo que é condizente com aquela minha opinião formada, que eu não mudo por nada, né? Enfim, é a era da chamada pós-verdade, né? Eu acredito, logo é verdade. E aí, voltando um pouco para o nosso eixo central, o que seria, então, na perspectiva do direito, Renata, o chamado discurso de ódio? O discurso de ódio é justamente eu ter a minha expressão do pensamento e escolher ali uma categoria, geralmente são as minorias, que eu quero tentar
tentar ofender de maneira difusa. O que é uma ofensa de maneira difusa? Quando eu começo a falar mal de um homem sexual, a ofender um homossexual, a ofender um negro, eu não estou só ofendendo aquela pessoa em si. Eu estou ofendendo o que aquela pessoa representa. Então, o discurso de ódio são esses discursos tentando inferiorizar determinadas minorias, determinadas categorias, com o objetivo, olha só que interessante, de negar direitos. É aquilo mais ou menos que fazia-se lá na Alemanha nazista. Eu quero colocar os seres humanos em categorias, sendo que isso não existe. Não há categorias de seres humanos. Somos todos um e não importa qual que é a sua concepção, qual que é a sua posição, você tem os mesmos direitos que o outro ser humano. Então, discursos de ódio é usar da internet, é usar desses meios para tentar humilhar, para tentar discriminar, para tentar rebaixar certos grupos de pessoas. Interessante que hoje nós não temos legislação falando sobre o discurso de ódio. Há projetos de lei para tentar ali conceituar o que é esse discurso de ódio. Hoje nós temos legislações antigas, lá da década de 80, que a gente tenta encaixar aí essas manifestações tão disseminadas hoje em dia, infelizmente. A Lei CAO, por exemplo, né, a Lei do Racismo é de 89, De e a gente 89. vê eles tentando enquadrar o discurso de ódio, por exemplo, da homofobia na Lei do Racismo, né? O que aconteceu? A lei do racismo, né, é a lei 7.716, ela é de 89. Ela determina que racismo é a discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, com essas homofobias, transfobias, muita gente falou assim, não pode ser considerado crime de racismo uma homofobia porque não está escrito na lei. Aí, o que o STF decidiu? Não. A gente pode aplicar esse artigo 1º, essa lei, por analogia. Está discriminando, está ferindo direitos fundamentais, está ofendendo os homossexuais. Nós sabemos que a livre orientação sexual, tanto que hoje o Supremo Tribunal Federal, ele mudou a linha de pensar sobre o que é uma família. Hoje em dia é reconhecida uma família homoafetiva, hoje em dia, inclusive, é atribuído também o direito ao casamento. E essa lei a gente tenta ajustar, tenta encaixar, e de fato em 2020 ela já pode ser encaixada para discursos ali homoafetivos. Tem uma pergunta de um aluno, Renata, ele diz o seguinte: o discurso de ódio, então, seria o limitador da liberdade de expressão elencado pelo pluralismo político do artigo 1º da Constituição? Com certeza. Porque se você usa de um discurso de ódio, você está abusando do seu direito de liberdade de expressão. A partir do momento que você abusa de um direito, você vai responder por ele. E você pode responder tanto pela lei de racismo, eu vi que perguntaram ali, a injúria está aí? Não. A injúria, os crimes contra a honra estão no Código Penal. É importante fazer uma distinção, Wesley, aproveitando a pergunta. Claro. As pessoas confundem muito injúria racial com crime de racismo. Eu já ia até te perguntar, porque a Daniele colocou aqui embaixo uma pergunta, né? A injúria racial entra nessa lei, você já aproveita e fala. Seria. O que acontece? A mídia é muito responsável por essa confusão. Quando você vê numa televisão uma notícia de que um torcedor chamou um jogador de futebol de macaco, a mídia fala, é crime de racismo. A gente tem que separar bem. O que é injúria racial? Ela é um crime que está no Código Penal. No Código Penal, nós temos a maioria dos crimes ali. Nós temos o capítulo chamado Crimes contra a Honra. Nos crimes contra a honra, nós temos a calúnia. O que é a calúnia? Eu falo que o outro cometeu um crime
sabendo que ele não cometeu. Eu tenho a difamação, quando eu falo que ele cometeu um fato que é ali, não é crime, mas é um fato que pode causar a desonra dele. E a injúria é quando eu ofendo a dignidade e o decoro daquela pessoa. São os xingamentos, são as ofensas. A injúria em razão de raça, em razão de sexo, que é a chamada injúria racial, é justamente quando eu faço um xingamento, faço uma ofensa. Eu chamo de macaco, eu chamo de bicha, nem sei mais como são os xingamentos. Esse era Por meu... aí mesmo. Não Não é? mudou, não. Essa mentalidade não muda. Não é, infelizmente. Eu faço esses xingamentos, é o crime de injúria e é um crime prescritível. Prescreve, o Estado tem um prazo ali para poder processar, para poder julgar. Diferente do crime de racismo. O crime de racismo é uma discriminação e a palavra-chave é segregação. O que é segregação? Eu falo, no meu comércio não entra homossexual. Na minha loja não entra negros. Eu, numa empresa, eu dou oportunidade para todo mundo ter acesso a uma promoção, mas aquela categoria que eu quero desprezar, que eu quero discriminar, não consegue. Então, o racismo eu trato de maneira diferente. Ele vai muito além de um xingamento. O racismo é crime imprescritível. Passou 20 anos, há 30 anos, a pessoa pode responder, ser apenada pelo crime de racismo? Pode sim. Então, essa é a diferença básica que as pessoas entram bastante em confusão. Ah, ele cometeu um crime de racismo, ele cometeu um crime de injúria racial. Enfim, não importa o crime. Se a pessoa abusar do seu exercício do direito de livre expressão, ela vai responder pelo crime por aquela conduta que ela está praticando. Pode até ter o crime de ameaça. Nós vimos aí nesses tempos, pessoas ameaçando, ministro do STF, ameaçando. Quem pensa diferente tem virado muito comum. Quem pensa diferente de mim, eu vou ameaçar, eu vou desejar o ruim, entendeu? Que bom. Mas é Aqui, aproveitando, o Lucas Malta, que é o nosso aluno, também fez uma pergunta, nós dois podemos contribuir. Ele disse o seguinte, ó, como promover um debate produtivo se no cenário atual muitos posicionamentos ficam inflamados pelo negacionismo e pelo discurso de ódio? Na sua opinião, como alguém que trabalha na área do direito, como você acha que a gente pode desconstruir em um cenário de negação da ciência e negação dos fatos como a gente tem vivido? Eu acho que pela educação, pela informação. Não tem outro jeito. Tem que debater, tem que discutir. Muita gente no nosso país hoje não tem acesso à informação. Como você disse, eu estou no meu direito, eu posso fazer. Acha que por ter um direito pode exercer de maneira ilimitada. É o debate, é a informação. Acho também importante ver mais condutas do poder público, punições. A gente tem aquela sensação de impunidade e essa sensação de impunidade dá mais coragem para essas pessoas abusarem do seu direito. Ô, Renata, e em se tratando do que a gente está discutindo agora, que é a questão do mundo tecnológico, eu acredito por ser um fenômeno muito recente para a sociedade, até o próprio direito não sabe muito bem como lidar com o que acontece lá, né? Não sabe. Na verdade, a gente tenta pegar os institutos que a gente já tem e tenta encaixar ali, né? Não é uma coisa muito certinha. Mas para você ter uma ideia, essa injúria, esses crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, se eles forem cometidos por meio que facilite a divulgação, a internet é um meio que facilita a divulgação. Eu terei uma pena aumentada. A mesma coisa do racismo. A lei do racismo foi mudada, foi acrescentada no ano ali de 2010, justamente para aumentar a pena daqueles que usam os meios de comunicação social
ou qualquer outra forma de publicação para vir a praticar, induzir ou incitar a discriminação e o preconceito. Então, a gente vai fazendo emendas nas leis existentes para tentar efetivar uma maior responsabilização. Mas, de fato, nós estamos ainda no direito muito perdidos quanto a esse mundo. Porque se a gente pensar em internet, eu, na minha adolescência, não tive acesso à internet. Não. Eu era enciclopédia, estudava com a enciclopédia. Larousse, Barça, Delta Universal. Barça, nossa, quem tinha Barça, né, tinha uma condição boa. Não Essa era... galera não sabe o que é pisar Não numa sabe. biblioteca para estudar, né, Não Renata? sabe. E quando eu tive acesso à internet, eu entrava depois da meia-noite para pagar um pulso só, não é? Do telefone. Então Assim, e o bom é que eles não sabem porque o mundo deles hoje é muito mais facilitado, né? Muito mais como que a gente facilitado. viveu sem Google, né? Nossa, sem dúvida. Mas Ô, então, Renata, recente. tá. E o que eu queria te falar é o seguinte: quais seriam, por exemplo, os crimes ligados à liberdade de expressão que você acha que atualmente acontecem com mais facilidade? Aqueles que às vezes são de fato crimes, e aqueles que às vezes as pessoas nem percebem, mas que praticam por desconhecimento mesmo. Olha, a injúria é algo muito comum, que é você ofender a dignidade e o decoro. Por que eu falo que a injúria muita gente faz e não percebe que está fazendo, e muita gente é vítima e não percebe que está sendo vítima? Por aquelas famosas piadinhas, né? Aquelas piadas, aquelas gozações, aquelas coisas mais informais que a pessoa aceita, mas no fundo fica ofendido. Então é por aí, não é? A pessoa às vezes ri, você está no ambiente de trabalho, uma piada que você não gostou, mas você ri, aquela coisa, é crime de toda forma. O que as pessoas elas têm que ter em mente que a partir do momento, e a injúria ela é subjetiva, para mim o que eu tô falando pode ser absolutamente normal. Mas o que importa não é o que eu acho que vai ferir ou não. Mas você se sentiu ofendido? Se você se sentiu ofendido, é crime, é injúria. Ela ataca a honra subjetiva. É aquilo que mexe no seu íntimo. Então, os crimes mais comuns, de fato, é a injúria, é o racismo, porque com essa, apesar do racismo ser algo muito mais sério, a internet tem sido utilizada para tentar ali, de uma certa forma, excluir uma certa categoria de pessoas de acesso a direitos. É como se aquelas pessoas, por certas escolhas ou por certas realidades, elas não teriam o mesmo direito a que as outras ditas normais, né, pessoas de bem, entre aspas, teriam. Então, nós temos aí os crimes contra a honra e também o racismo. São os crimes mais comuns e, infelizmente, muito recorrentes. Eu acho que o grande problema é o seguinte: esses crimes contra a honra, a maioria, eles são de ação penal privada. O que é um crime de ação penal privada? Em sua maioria, a pessoa ofendida tem que contratar um advogado para ter acesso à justiça. Olha como isso é inviável. Isso é caro. Nem todo mundo tem condição de contratar um advogado para poder ali entrar com uma ação. Isso dificulta um pouco a punição. Tirando, né, o racismo, que não precisa disso, é o Ministério Público que irá fazer parte, irá propor a ação penal, mas precisa de investigação, precisa, né, todos aqueles trâmites, daquele inquérito. São crimes que a gente já acostumou, que as pessoas já deixaram assim, não vai dar em nada mesmo, vou deixar para lá. E não pode. É justamente com essa aceitação que nós temos aí cada vez mais essas condutas reiteradas. Ô, Nicole, eu já vou perguntar para ela novamente. Ô, Renata, o que a gente pode dizer, então, que o direito, no caso, o direito à defesa, que é isso que você está dizendo, ainda é muito restrito de acordo com o grau econômico de um indivíduo, né? É.
A Constituição fala da inafastabilidade do Poder Judiciário. O que que é isso? Todo mundo tem acesso livre ao Poder Judiciário. Mas não é bem assim, né? Porque para você acessar o Poder Judiciário, você precisa de um advogado, você precisa de certas informações. Então, o que que acaba sendo? Os processos que nós temos de fato para punir esses crimes são processos de pessoas que têm condições, né, condições financeiras e até mesmo tiveram uma boa educação e têm ali noção dos seus direitos que foram violados. Infelizmente, isso contribui muito para a impunidade. E aí envolve o próprio conhecimento, que a gente sabe que no Brasil é extremamente escasso, a condição econômica para a pessoa recorrer, né, a uma defesa, e aí também toda a burocracia da própria justiça brasileira. E a gente pode dizer, Renata, que o somatório dessas coisas acaba fazendo com que muita gente deixe esse tipo de crime que acontece nas redes sociais de lado e aumenta, inclusive, a sensação de impunidade, né? Porque eu penso o seguinte, até pela morosidade do Poder Judiciário, eu fui ofendida. Eu vou ter que entrar na justiça, eu vou ter que, né, vou ter que ir nas audiências, e meu processo vai demorar aí 15 anos para ser julgado. O que que as pessoas falam? Não, melhor deixar para lá, infelizmente. Nós temos nós estamos desacreditados dos nossos poderes, dos nossos órgãos institucionais, e no Poder Judiciário é exatamente por essa morosidade que é enorme. O que que acontece com essa pessoa? Qual a punição? Infelizmente, esses crimes contra a honra são crimes assim de penas bem pequenininhas. A punição é ali, serviço na comunidade, cesta básica, nada muito. Já o racismo é algo mais sério, prisão. É inafiançável, né? Inafiançável, aí é algo mais. Mas é aquela questão, a pessoa que te ofendeu, se ela tiver condições, né? Se ela tiver condições financeiras, ela vai contratar os melhores advogados, o processo vai ficar aí anos, e no final é o que a gente já sabe, né? É impunidade, infelizmente. Eu acho interessante, até os alunos que estão assistindo, essas falhas da própria justiça brasileira, elas meio que alimentam essa cultura de violência, porque, primeiro, a gente tem muitas pessoas que não têm informação de que elas foram ofendidas e de que elas sofreram um crime. Nós temos as pessoas que, caso tenham informação, podem não ter a condição financeira para arcar com a questão da defesa. E temos o descrédito na justiça brasileira, que faz com que as pessoas, entendendo a dificuldade, a burocracia dos trâmites e a demora, acabem não levando adiante. O resultado é essa sensação de impunidade, de que nada se resolve ali. E né? se nada vai ser resolvido, eu vou continuar fazendo. Concorda? Exato. O Brasil chegou até a ter as delegacias de crimes virtuais, né, Renata? Sim, mas são aquelas coisas assim. Nós tivemos a lei a lei foi batizada de Lei Carolina Dickmann, né? Eu acho que a lei é sempre assim. Quando nós temos uma figura pública que é vítima, aí, né? Fala, não, agora nós vamos fazer a lei. Enquanto o cidadão comum é vítima, tá tudo tranquilo. Esses crimes da lei da Carolina Dickmann tratam muito assim. Eu entro no seu computador, eu roubo dados seus e espalho e divulgo. Mas, infelizmente, ainda esses crimes que ofendem a honra, que são os mais comuns, que são os crimes do dia a dia, a gente ainda não teve uma política, uma prática mais incisiva para poder coibir. Porque já virou algo natural, infelizmente. A gente acabou banalizando. Hoje em dia ainda tem um tipo de crime que está se tornando cada vez mais comum, que a gente até chama de pornô revenge, né? Que é quando a pessoa separa de um relacionamento e posta fotos ou vídeos íntimos do cônjuge, e a internet vai com aquele compartilhamento em massa, e a gente, infelizmente, fica assim, como que uma pessoa dessa pode pedir ajuda? Eu vou só retomar porque tem umas perguntas ficando para trás.
A Nicole pediu para você explicar de novo a diferença de injúria e difamação. Tá. Nós temos 3 crimes contra a honra no Código Penal. O primeiro é a calúnia. A calúnia é quando eu falo que determinada pessoa praticou um crime, sabendo que ela é inocente. Ou seja, eu quero prejudicar a vida dela. Eu falei que ela praticou, que ela roubou, que ela matou, sabendo que ela é inocente. Então, a calúnia é crime. A difamação é quando eu falo que ela fez alguma coisa, mas é algo que vai prejudicar a honra dela. Que ela não é crime. Ah, ela adulterou, ela traiu o marido. É algo que vai prejudicar a honra, mas não é crime. É um fato também. Já a injúria são os xingamentos, são as ofensas. Quando eu falo uma crítica que vai ofender a sua dignidade e a sua honra. Aqui é a honra subjetiva. Você se sentiu ofendido? Você se sentiu ali? Você sentiu mal pelas minhas palavras? Aí já é injúria. Então, a calúnia e a difamação, eu falo que alguém cometeu um fato, sendo que na calúnia esse fato é um crime e na injúria é uma ofensa. Diferente do racismo. Racismo tem aquela ideia de segregação. Eu tento isolar aquele grupo, aquela pessoa. Privar a pessoa. Né? Exatamente. Eu não dou acesso a ela a um aumento de remuneração na empresa. Eu não permito que ela frequente meu estabelecimento, por exemplo. Já são esses crimes mais graves, até por isso que são imprescritíveis. Tem uma outra aluna aqui, a Maria Eduarda, ela está dizendo o seguinte, ó, pelo menos eu tenho a sensação de impunidade quando vemos até autoridades abusando do poder para discriminar. Aí ela faz uma pergunta, qual atitude pode ser tomada? Porque essas pessoas, como policiais, têm acesso à informação. Infelizmente, um dos motivos que o cidadão, nós, pessoas normais, nós achamos que a gente pode fazer é porque nós vemos autoridades, pessoas que estão em alta posição institucional fazendo. A gente se espelha nessas pessoas. Infelizmente, a gente sabe que essas pessoas, elas têm acesso à informação, sim. Elas têm acesso à informação, elas têm acesso amplo ao poder judiciário. A gente vê que elas ficam impunes, quanto mais aqui no nosso âmbito. Então, isso é questão de, eu acho que é um pouco de questão de cultura, não é? A gente começar... Eu ainda acrescentaria como um problema dentro desse tema de discurso de ódio, porque sendo autoridade ou até mesmo influenciadores, essas pessoas meio que acabam criando um comportamento que encoraja outras pessoas a fazerem o mesmo. Porque a pessoa pode falar, o deputado tal fez tal piadinha, por que eu não posso fazer? Exato. Né? O prefeito, o governador, o ministro, seja lá quem for do poder público, falou tal coisa, então por que eu não posso falar? Isso cria essa noção, né? Legitima. Infelizmente. Tem uma pergunta, a Milena, ela diz o seguinte, você pode falar um pouco sobre o Marco Civil da Internet? Sim. O Marco Civil da Internet, ele foi aprovado em 2014. 2014. E o que ele vem falando? Ele vem falando um pouquinho dos direitos e dos deveres do usuário da internet. Ele fala um pouquinho dos provedores, que os provedores não serão responsabilizados pelo que é divulgado, mas ele fala exatamente quais são os direitos e os deveres do usuário. Nesta parte de crime, não adentra muito, não. Eu ouso dizer que o Marco Civil da Internet foi um pouco tímido. Eu acho que se ele fosse feito hoje, no ano de 2020, ousaria mais regulamentar. Você vê uma lei relativamente pequena, que vai falar um pouquinho de direitos, os deveres, um pouquinho dos provedores, e não entra muito nessa seara de responsabilização. Ele foca na privacidade, exatamente. Né? Isso de responsabilização fica com a lei penal. Fica com o Código Penal, a lei de racismo, fica com as ideias que são trazidas na Constituição Federal. Então, ele garante mais essa privacidade, mas não entra muito nesse âmbito de crimes relativos à honra.
Ótimo. Ô, Renata, a gente fala muito que o Brasil ele tem um inchaço legislativo, né? A gente tem uma certa ideia de que para resolver um problema tem que criar lei. É. Que para resolver problema tal, cria lei para isso, cria lei para aquilo, quando a gente percebe que na realidade existe uma falha na execução de inúmeras leis. No que diz respeito a discurso de ódio, a violência na internet de uma forma geral, já que criar lei não é mais o efetivo, além da educação, você acha que o direito tem uma outra contribuição para a gente combater esse tipo de postura? Sabe o que que eu acho? Quando o direito penal, quando você estuda o direito penal, o que que é o direito penal? É o que trata de crimes. Quando você estuda o direito penal, você vê que criminalizar uma conduta deve ser a última coisa a ser usada. A gente primeiro precisa resolver a questão por meio de políticas públicas, por meio, tão falado, né, da educação, por meio de tentar, eu acho que é fundamental, diminuir um pouco a desigualdade social. Quando a população ela é mais informada, ela tem melhores condições de vida, isso vai prevenir muitos crimes. O que é feito pelos políticos hoje em dia? Eles usam essa aparência de resolver as questões aprovando medidas, como aprovando uma lei. Isso dá a falsa sensação para ele, governante, para ele, parlamentar, de que ele fez alguma coisa útil. E dá a falsa sensação na sociedade de que agora está tudo resolvido. E, infelizmente, isso só vem maquiar o problema. Eu lembro direitinho quando foi aprovada a lei dos crimes hediondos. Apareceu na televisão, nossa, foi aprovada as leis dos crimes hediondos. Mudou alguma coisa? As pessoas pararam de cometer crimes hediondos? Claro que não. Então, esse inchaço de lei, esse tanto de normas, não resolve nada. Não. Nós precisamos mexer na estrutura mesmo. Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de informação, nós precisamos melhorar, além de melhorar quantitativamente, né, a educação, poucas pessoas têm acesso, precisamos melhorar a qualidade dessa educação, diminuir ali as desigualdades sociais. Quando nós tivermos essas estruturas mais fortes, com certeza será muito mais útil do que um monte de lei por aí. E o negócio é não acreditar que vai haver uma única forma de solução, né? A gente está falando da educação, a gente está falando de agilizar a justiça, a gente está falando de ter leis, a gente está falando de mexer numa estrutura social. As pessoas têm que entender que a resolução dos conflitos ela nunca é univetorial. Pelo contrário, ela é multivetorial. É um somatório de várias forças que pode resolver um pouco esse impasse. Por isso que é tão complexo a gente falar, porque não é uma medida só. São várias medidas em todos os ramos, em todos os ramos da sociedade. Criminalizar, fazer uma lei a mais, dá uma falsa sensação de resolução. Não adianta ter uma lei se eu não vou ter uma efetiva punição, se eu não vou ter uma efetiva resultado. Eu discuti muito isso com alguns amigos quando foi a questão da criminalização da homofobia. Porque a violência contra a mulher, para mim, é o maior exemplo. A gente tem a Lei Maria da Penha, o Brasil criou a lei de feminicídio, você tem delegacias especializadas em violência contra a mulher, e a gente vê índices de violência contra as mulheres altíssimos. Exato. O que mostra que só criar lei ou é panfleto político de um grupo, para falar que está fazendo algo em prol da causa, né? E é tapar o sol com a peneira, porque os problemas estruturais, que inclusive levam muito tempo para serem solucionados, eles ficam a ver navios, né? Mas Renato, pode falar. A consciência de que a solução não está aí, mas é algo muito mais complexo que tem que ser desenvolvido, isso já é um grande primeiro passo. Você falou da questão da responsabilização pelo discurso de ódio. Uma pessoa que ela é vítima de discurso de ódio numa rede social, na internet,
como que ela pode denunciar? O que que ela pode fazer a seu favor? Primeira coisa, sem assim sombra de dúvida, é printar, né? Printar a tela, porque você precisa ter a prova. Isso é muito importante. E ir até uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência. O que que vai acontecer? A partir do momento que você formalizou, juntou ali o print da tela, formalizou no âmbito das delegacias de polícia esse crime, aí, se for um crime que é responsabilidade do Ministério Público, a própria autoridade policial irá encaminhar. Se não for, a própria autoridade vai ali falar o que que você tem que fazer. Naqueles casos que você precisa entrar com a ação. Se for uma injúria leve, aquele um xingamento que não tem a ver com aquela injúria racial, a autoridade policial vai ali te direcionar. Mas sem sombra de dúvida, você precisa provar a materialidade do delito, que é você precisa ter aquele escrito, né? Ou ali do WhatsApp ou das redes sociais, e precisa ir até uma delegacia. Isso é sem sombra de dúvida. É por ali que vai começar o processo de responsabilização. Exato. As pessoas, às vezes, elas ficam privadas a denunciar o comentário para a rede social, né? Só É. que a gente sabe que muitas vezes as redes sociais trabalham com os algoritmos, Uhum. então em alguns momentos eles acatam como a denúncia a quantidade de pessoas denunciando. Eu já vi casos de pessoas que tiveram contas suspensas ou canceladas por questões que não envolviam, de uma certa forma, discurso de ódio, mas A pela violência quantidade de de apoio. ataques, de grupos que resolveram denunciar em massa, aquela pessoa teve a sua conta suspensa. Então, eu acho que tem que deixar muito claro. As redes sociais, elas têm o papel delas, o Facebook, as suas marcas, de uma forma geral, eles têm que continuar aprimorando, porque eles também fazem parte da luta contra Sim, o discurso de ódio. mas Só eles que, não têm poder de impor uma penalização. Então, exato. por isso, se você se sentiu ofendido, se veio uma ofensa, não fica quieto, não. Vai lá, não custa. Denuncia, né? Denuncia. Vai lá, reclama contra isso. Porque o mínimo que vai acontecer, você vai incomodar aquela pessoa para ela pelo menos pensar uma segunda vez quando for Sim, fazer de novo, né? exatamente. Eu acho que a gente falou tudo que a gente tinha planejado, né, Renata? Acho que sim. Olha só, voou. Eu comecei a aula, já Voou. passaram 53 minutos. Olha que Nossa, voou mesmo, bizarro. tinha visto. Mas, Wesley, então eu acho que da declaração dos direitos do homem é algo muito legal para se citar numa redação, não é? E nem é Uhum, só, isso daí encaixa em vários outros temas. E eu sim. queria destacar uma expressão que até os ministros do STF têm falado sobre esses discursos de ódio. Por que que ele é mais grave do que uma ofensa individualizada? Eles usam a expressão vitimização difusa. O que que é algo difuso? É algo que não é direcionado só para um lugar. Algo difuso é aquele que vai se espalhar, que vai atirar para tudo quanto é lado. E esse discurso de ódio, ele vai exatamente ter como suas vítimas uma coletividade, que vai vir a não contribuir para um convívio social. Então, esse termo tem sido Ótimo. bastante utilizado. O foco é no coletivo e a Exatamente. gente começou a nossa aula assim, a gente pode terminar assim, compreender que o meu direito ele não pode ser uma pressuposição para eu fazer mal para você, né? E eu acho que o É, importante é que todo mundo que está saindo dessa live entenda que o direito ele tem limite. é, E o meu limite é o outro, porque é, nós vivemos em uma comunidade, nós estamos num grau de evolução civilizatória que não nos coloca acima do outro. Pelo exato. contrário, eu tenho direito na mesma proporção em que o outro tem, independentemente de quem ele seja. Né? E é dessa forma que a gente colabora para a harmonia social, não é, Renata? Isso mesmo. Muito obrigada pelo carinho, viu? Eu que agradeço, gente. Depois sigam a Renata lá nas redes sociais. Siga Ela Prof. Clans, dou aula no cursinho de concursos, no Logos. Quem quiser fazer concurso aí,
Conta com a gente para aprender um pouquinho desse direito aí. E ela sempre está falando coisas e postando coisas. E assim, foi uma honra conversar com A você. honra foi minha. Boa de papo, boa de prosa, boa de conteúdo. Ah, eu também adorei, adorei. Muito obrigada pelo carinho, obrigada por tudo, viu? E qualquer coisa que precisar, manda lá no meu direct. Qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida, pode mandar que eu respondo com o maior prazer e maior carinho. Ok? Aqui um beijo para todos que estiveram conosco aqui nessa live. Um abraço também. E até a nossa próxima aula na segunda-feira que vem, às 17 horas. Um abraço, Renata. Tchau, tchau. Beijo, tchau! Beijo.